Boa noite, meus fiéis ouvintes. Está no ar a 8ª edição do melhor podcast esportivo que você irá escutar na sua vida. É o podcast do Papo do Fundão. Quem está falando é o Enzo e comandarei mais uma vez esse programa que é tão amado. Antes de mais nada, antes de começar a apresentação, gostaria de pedir para vocês, meus caros ouvintes, siga nas redes sociais. A gente está no Twitter, Instagram, que chegamos a 500 seguidores. Chegamos no Facebook também, estamos até no TikTok, meu amigo. TikTok, você acredita que a gente tá no TikTok? Pelo amor de Deus. Estamos em todo lugar. Então siga a gente e aproveite nosso conteúdo se você quiser ficar antenado no futebol nacional e internacional. Beleza? Agora vamos começar apresentando nossos integrantes. Temos o nosso Naor, o nosso frio e calculista comentarista. Se apresente, Naor. Fala, Enzinho, boa noite a todos que nos ouvem, boa noite ao Vini, ao Vitor, todo mundo, e vamos pra cima aí, mais uma edição. E aí, temos o Vitor, o nosso V de Vector, se apresente também, caro Vitor. Olá, galerinha do Papo do Fundão, os fãs aí, mais uma edição aqui, muito feliz de voltar ao podcast, maior e melhor podcast, né, do meu coração. E do meu coração é isso que importa. Temos o nosso mais animado integrante. Por quê? Porque o São Paulo do Diniz, o melhor técnico do Brasil, se classificou ontem. Se apresente, Vini, se apresente pra nós. Boa noite a todos, boa noite ao público, boa noite a vocês aí. Eu sou o Fernando Diniz. Se você quiser ir no seu time, eu disponibilizaria de graça quem quiser esse técnico medíocre. E boa noite a todos de novo. Esse é direto e reto. Já que falamos sobre o caso do São Paulo, se classificou, pênaltis, 10-9 nos pênaltis, né? Se classificou na Copa do Brasil. Vamos já começar com esse assunto. Eu quase morri. Quem quase não morreu, né? Os pênaltis foram bem batidos, diga-se de passagem. Já que você, Vini, vamos dar uma coisinha pra você. O São Paulo, ele passou por pura sorte ou o Fortaleza ele merecia devido ao empate no final do jogo, ter o 3x3 ter aquele 3x3 com 2 jogadores a menos? Qual a sua opinião? As duas coisas. São Paulo deu uma sorte monstra. Sorte barra o Volpe e o Brenner, que foram muito bem, fizeram a parte deles, mas o resto teve muita sorte. O Fernando Diniz foi muito mal nas mexidas, muito mal, trouxe Fortaleza de novo pro jogo, e agora não tô muito confiante pro jogo das quartas. Não sei quem foi pegar, mas eu acho que quase todos os times que talvez passem para as quartas sejam melhores que o São Paulo, que não é muito difícil ser melhor que o São Paulo. Botafogo é melhor que o São Paulo. Não duvido. São Paulo perdeu pro Mirassol. Eu acho que eu não vejo o São Paulo como concorrente a nenhum título, no máximo a Sul-Americana, que pra mim é título de troféu de consolação, mas enfim, o importante é que passou, e vamos ver as próximas peripécias do senhor Fernando Diniz aí, que ontem passou, foi na pura sorte ontem. Naorzeira, você concorda com esse clima pessimista do nosso colega Vinícius, essas críticas tão escrachadas ao trabalho do Fernando Diniz? Você também considera que uma suposta vitória na Sul-Americana seria um título de consolação pro São Paulo? Um comentário um pouco clubista, um pouco emotivo, eu diria, do Vini, né? Normal essa birra dele com o treinador pela desclassificação na Libertadores, já que a Libertadores é uma das ambições do tricolor. E do Paulista pro time do Zap do Mirassol lá. O cara chamou no WhatsApp um dia, bora, Morumbi, os caras eliminaram São Paulo treinando o dia. Então, é normal essa visão um pouquinho mais pessimista do Vini, né? Ele que acompanha direto as emoções tricolores, então é normal essa visão mais pessimista do Vini. Para quem vê de fora, nós que não somos São Paulinos, a gente tem uma visão um pouquinho diferente do São Paulo. Tá certo que foi eliminado do Campeonato Paulista, de forma inclusive vexatória, né, o Vini acha, e eliminado da Libertadores, que é uma das grandes ambições do clube. O clube tem toda essa tradição com Libertadores, então é algo que pesa muito a eliminação. Porém, a gente tem que lembrar que o São Paulo está nas cabeças do Campeonato Brasileiro com jogos a menos. Se vencer, inclusive, os 3 jogos que estão atrasados, o São Paulo toma a liderança da competição, ou seja, ser líder do Campeonato Brasileiro após o primeiro turno, né, já vai acabar o primeiro turno, fato, né, que é relevante, não dá para se jogar fora. Turno completo do Campeonato Brasileiro, o time terminar na liderança, não é de se jogar fora. Com certeza foi um jogo complicado, né, contra o Fortaleza, mas a gente tem que lembrar que o Fortaleza também não é nenhum time bobo, é um time bem treinado, com um trabalho bem estruturado, tá certo que com jogadores de nível um pouquinho inferior, porém é um time muito organizado, um time que já jogou contra Flamengo, Atlético Mineiro, contra o próprio Internacional, que são todos times que são cogitados ao título do Campeonato Brasileiro, e o Fortaleza saiu bem contra todos, mesmo em jogos que perdeu, o Fortaleza saiu bem
contra todos. Então o São Paulo jogou contra uma boa equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já nas quartas, o São Paulo tende a ter um caminho mais complicado, porque os times que estavam na Libertadores, de maneira geral, pegaram times mais fáceis nas oitavas. Então nas quartas a tendência é todos se encontrarem, os times de mais camisa, os times de mais tradição. Então a tendência é um caminho um pouco mais difícil para o São Paulo daqui em diante, porém eu não tenho essa visão tão pessimista quanto o Vini. Antes de a gente mudar, vamos falar um pouquinho mais sobre o São Paulo. O São Paulo na Sul-Americana vai jogar contra o Lanús. Porém, o Lanús ele não entra em campo desde março deste ano. E Vitão, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o fator do Lanús não ter jogado um jogo faz muito tempo pode ser usado a favor da equipe tricolor, ou as eliminações recentes, que até o Nauer falou nas competições, como no Paulista, Libertadores, obrigam o clube a ter uma cautela maior sobre o rival? Acredito eu que o São Paulo passa o Lanús, né? Pelo futebol do São Paulo, querendo ou não, é um dos melhores do país. Foi eliminado do Paulista, foi eliminado da Libertadores de uma forma até contestada, né? O que aconteceu? Os torcedores, até os jornalistas não entenderam muito o que aconteceu, porque o São Paulo era sim melhor que a LDU, o São Paulo era sim melhor que o Mirassol, o São Paulo sim era melhor sim que o Binacional, porém aconteceu coisas em campo que não ajudaram muito o time tricolor. Porém, acho que o São Paulo é o franco favorito, né? O Lanús não entra em campo aí desde março e os times da Libertadores sofreram bastante com essa volta e com essa pausa. Alguns times foram desclassificados por não terem esses jogos, né? Não terem esse tempo. Um dos pontos é o próprio Bolívar, né? Que mesmo com a altitude, não conseguiu mostrar seu futebol. Classificou para a Sul-Americana, é claro. Jogou só a Libertadores. Na volta agora só tá jogando a Libertadores. Agora vai para a Sul-Americana. O São Paulo passa assim do Lanús até com uma certa facilidade. É claro que sempre tem que ter cautela, não dá para entrar como um salto alto, né? O nosso Dani Alves gosta bastante de usar, nada contra, mas ele gosta muito de usar salto alto. Eu acho que o São Paulo não pode entrar de salto alto, porém deve vencer a partida com uma certa facilidade. Meu amigo. Só para ressaltar, nas nossas primeiras edições do podcast, muita gente tinha sacramentado que quem ia passar da fase de grupos da Libertadores ia ser o São Paulo e o River. O único que falou que ia ser LDU e River Plate foi o próprio Vinícius. Pra você ver como que é a mente do torcedor, e é pior que ele acertou. Mas, saindo do assunto São Paulo, mas continuando da Copa do Brasil, na semana, os primeiros jogos já vai ter Santos, né, que está uma crescente no Campeonato Brasileiro, graças ao trabalho do Cuca, o protagonista do Marinho, e contra o Ceará, que vem sendo bem comandado pelo Guto Ferreira, e também conquistou a Copa do Nordeste. Este duelo, na sua opinião, Vini, seria o mais equilibrado das oitavas de finais ou não? Olha, eu acredito que sim, junto com o Palmeiras e Red Bull Bragantino. Isso a gente vai comentar mais tarde. Só no confronto, voltando ao confronto Santos e Ceará. O Santos, que eu não acho esse time tão espetacular, também não acho que o Cuca tá fazendo esse trabalho espetacular, assim, ele tá segurando as pontas, né? Assim, como eu comentei na última edição. Pra mim, o Santos é o Marinho, o resto, e tá conseguindo muito. Até porque perdeu ontem do Fluminense, tem grandes atuações, então. E o Ceará, que é um time muito bem treinado, de fato, como você falou, pelo Guto Ferreira. Também tem muito bons destaques individuais, como eu destaco o Vina, que o Vinícius lá, tá jogando muito bem, tá na fase espetacular, participou da maioria dos gols do Ceará, vem jogando muito bem. O Ceará que consegue alguns pontos muito importantes no campeonato, o time da Vila favorito, né? Mas eu não duvidaria do Ceará, não. Certinho. E também tem outro confronto. O Flamengo irá enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o primeiro jogo. E as equipes estão num momento distinto na temporada, né? O time carioca está numa ascensão, assim, no campeonato, voltando àquela esperança de repetir, ou até mesmo superar, quem sabe, a temporada do ano passado, enquanto o Furacão lida com bastante definições, principalmente após a saída do Dorival Júnior e agora contratando o técnico Paulo Autuori, que foi dele do Botafogo. Naor, para você, o Flamengo, por conta desta ascensão, é favorito para o confronto? Com certeza, Enzo. O Flamengo é favorito para esse confronto e tem a obrigação de se classificar. Eu confesso que quando houve o sorteio, se você fosse olhar única e exclusivamente pelas competições disputadas pelas equipes, esse era o único confronto entre equipes que disputavam a Libertadores.
Porém, o momento do Atlético Paranaense não contribui para um jogo tão equilibrado. O Atlético Paranaense hoje amarga a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É, de longe, totalmente o oposto daquele time que foi campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana. É um time totalmente sem padrão, sem treinador, né? Passou um tempo sem treinador. Time que não se impõe dentro de casa, fora de casa também nada demais. Então, eu acho que o confronto tende a ser um pouco desequilibrado, já que o Flamengo vem de uma crescente e o Atlético segue ladeira abaixo, né? Então, o Flamengo em crescente novamente tende a passar até com certa facilidade. Realmente o Atlético, desde a saída do Thiago Nunes, né, nunca mais voltou a ser aquele. E vamos falar agora sobre o Verdão, o Palmeiras. O Palmeiras vai visitar o Bragantino, mas o time alviverde continua sem treinador. Recebeu o terceiro não na tarde dessa segunda-feira, técnico do Racing, e continua sem treinador após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Para você, Vitão, o Palmeiras, mesmo sem treinador, ainda mantém o rótulo de favorito, ou você acha que você compartilha a mesma opinião do Vinícius, que vai ser um duelo equilibrado? Eu acredito que o Palmeiras ainda é o favorito desse jogo, porém, não temos um favoritismo como um Grêmio e Juventude, pode-se dizer assim. O Palmeiras vem sem técnico já há algum tempo, venceu as duas últimas partidas que jogou, porém, eu vou dar até créditos aqui ao meu pai. Ele falou, e é verdade, o Palmeiras de Luxemburgo com o Palmeiras de Andrei Lopes é quase a mesma coisa. É um time que não tem padrão de jogo, é um time que não é vistoso, não é um futebol vistoso, porém, nos últimos 2 jogos deu resultado. São times mais fracos, que é o Atlético Goianiense, né? Ganhou de alguns times importantes, ganhou do Santos, ganhou do Flamengo, porém é um time fraco, né? Não tem como falar que o Atlético Goianiense vai surpreender. Não. E o time que o Palmeiras jogou é o Tigres. O time tá na Série B da Argentina. Muitos compararam com o São Caetano da Argentina. É um time também, no primeiro tempo, até ameaçou um pouco o Palmeiras, porém não mostrou resultado. Palmeiras, essas 2 vitórias, pode-se dizer que foi uma boa atuação de alguns jogadores esporádicos. Um exemplo, quando jogou na Libertadores, o Rony jogou bem, jogar legal, o Wesley jogou bem. No jogo do Atlético Goianiense, o goleiro fechou o gol, conseguiu fazer algumas defesas importantes. O Everton, o menino, jogou bem na lateral. Então são jogos que pontuaram um destaque pessoal, um destaque individual. Já o Bragantino também tem esses destaques individuais, né? O Claudinho, que vem fazendo boas partidas. O técnico, o Barbieri, já conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento. Então o Bragantino vem numa crescente e o Palmeiras ainda tá se achando. Um futebol que ninguém entende, nem o maior especialista de todos vai entender o estilo de jogo do Palmeiras, porque não tem um padrão de jogo. Então vai ser um jogo equilibrado. Eu diria que 8 para perder e 8 para ganhar. Não, brincadeira. Eu diria que o Palmeiras tem um pouco mais de chance. Vamos colocar 55% de chance e o Bragantino 45%. Mas vai ser um duelo bem vistoso, já que o Palmeiras perdeu no começo do ano pro Bragantino de 2-1 e depois ganhou de 2-1 também do Bragantino, com uma virada que o Verón entrou, deu o passe pro William, fez um gol. Foi um jogo num sol de meio-dia, o menino correu pra caramba e mostrou ali que ele começou a mostrar mais serviço, porém já vai servir a seleção e não tá nesse primeiro jogo. Vai ser um jogo bem interessante. Eu achei que você, Vitor, você ia dar uma de casa grande na questão das suas possibilidades, suas estatísticas, fiquei até preocupado com. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Vinícius. Antes de fazer a pergunta, o Grêmio vai receber o Juventude, que todo mundo pensa, o Grêmio tem que atropelar o Juventude, mas o Juventude está até que bem, né? Na Série B, tá na 4ª posição, mas, querendo ou não, seria uma zebra o de passar. E o trabalho do Renato Gaúcho vem sendo questionável há bastante tempo, acho que desde o começo do ano, pra falar a verdade. Vinícius, uma suposta eliminação pro time de Caxias do Sul pode ser a gota d'água,
Ou você acha que a competição, a Copa do Brasil em si, não será determinante para medir o trabalho dele? Olha, eu não sei se seria a gota d'água, mas acho que o Renato Gaúcho ia balançar muito se fosse eliminado pelo time do Juventude. Tudo bem que o Juventude, como você falou, é o quarto colocado da Série B, com a mesma pontuação do Paraná, que tá ganhando agora de 4-0. Mas acho que assim, pelo nível que o Grêmio tá, pelos jogadores que o Grêmio tem, até pelo investimento, perto que o Grêmio tem, perto do Juventude é diferente. Então acho que o Grêmio é até favorito. Então acho que ser eliminado pelo Juventude, todo respeito, que é um time super tradicional, super respeitado o Juventude, mas eu acho que já faria tremer muito o trabalho do Renato Gaúcho, que já não é tão exaltado assim pelos torcedores do Grêmio. Tem torcedor do Grêmio que já quer ir embora, tem torcedor do Grêmio já reclamando dele, que já não é mais aquela unanimidade dentro do Grêmio. Então eu acredito sim que uma eliminação contra o Juventude faria ele balançar no cargo. Continuando ainda em Porto Alegre, o Internacional vai visitar o Atlético Goianiense. E por mais que é líder do Campeonato Brasileiro, mas a torcida querendo não é bastante exigente, cara. Ficou bastante pistola, principalmente por dar quase, entre aspas, ser eliminado na fase de grupo da Libertadores, ter passado segundo lugar e ver o seu maior rival passar em primeiro, além de não ter vencido seu maior rival Grêmio este ano, né? Naoro, você acredita que a classificação do Inter lá deve ser considerada obrigação? Olha, Enzo, pelo investimento comparado ao do Atlético Goianiense, seria sim a obrigação do Internacional conseguir a classificação. O Internacional hoje é líder do Campeonato Brasileiro, mesmo que seja nos critérios de desempate, porém, ele que fez os critérios de desempate, ele que somou esses números, então é mérito dele, é líder da competição. Então, o líder do Campeonato Brasileiro tem a obrigação, sim, de vencer o Atlético Goianiense. Porém, a gente tem que ter uma ressalva ao Atlético Goianiense, por mais que seja um time mais fraco, por mais que tenha perdido o seu treinador, né, que foi pro Corinthians, eu acho que tem que ter um pouquinho de atenção ainda com o Atlético Goianiense. O time iniciou a rodada, a 18ª rodada, e estava na 9ª posição. Não é um time que está perigando lá embaixo na tabela. Tá certo que perdeu posições, porém é um time que hoje não sofre com a questão do rebaixamento. É um time que surpreendeu na própria Copa do Brasil, na fase anterior, surpreendeu o Fluminense, com uma vitória até expressiva dentro de casa. Fluminense que, se você pegar, o Fluminense hoje é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Tá certo que tem jogos a mais do que o São Paulo, porém um time lá de baixo, hoje na 11ª colocação, surpreendeu o quarto colocado. Ou seja, pode acontecer alguma surpresa para cima do Internacional. O Internacional perdeu alguns jogadores, né? Agora perdeu o Bosquilha por lesão, e a batida de jogos do Internacional é forte. Então pode acontecer uma surpresa, porém o Internacional tem sim a obrigação de se classificar. Agora vamos falar sobre o Corinthians, porque é o único tópico que o Corinthians vai aparecer, já que não está na Libertadores. O Corinthians vai duelar com o América Mineiro lá em Itaquera. E o cenário, no momento que foi anunciada a partida no sorteio, foi alterando no decorrer do tempo, já que o Corinthians não está tão ameaçado assim, pelo que saiu. O estudo falou que o Corinthians só tem 17 cai para a segunda divisão, porém tudo pode acontecer. Sabe como é futebol? Vitão, para você, o Corinthians, devido aos últimos resultados, se tornou favorito para este duelo, ou o América Mineiro ainda equilibra com o confronto, já que está na vice-posição da Série B? Eu não colocaria o Corinthians como se colocou como favorito. Eu acho que desde a época do sorteio eu vi o Corinthians como favorito. Mesmo passando por dificuldades, mesmo tendo troca de técnico, o Coelho assumindo o time algumas rodadas, perdendo alguns jogos, tomando goleada do Flamengo, eu sempre vi o Corinthians como favorito. Eu sei que o América é um time arrumadinho, tem Lisca doido que eu admiro muito como técnico. Ele é aquele característica do técnico que é técnico de time pequeno, né? Técnico sempre ou tá na Série B, ou subindo, ou tá na Série A descendo. Ele sempre tá naquele bolo ali desses times. Porém,
Corinthians é sim o favorito. O Mancini dando uma sorte danada, né? Resolvendo os jogos no finalzinho e levando a vitória pra casa, os 3 pontos. E o Corinthians ainda é o franco favorito desse jogo. Saindo agora do assunto da Copa do Brasil, agora vamos falar sobre Libertadores. Foram sorteados os confrontos na sexta-feira. O Grêmio irá pegar o Guarani do Paraguai. Trauma pro Corinthians falar esse nome. O Palmeiras irá pegar o Delfim do Equador. O Internacional vai pegar o Boca Juniors. O Flamengo vai pegar o Racing. O Atlético Paranaense vai pegar o River Plate e o Santos vai pegar a LDU. Confrontos bastante... Até que pro lado do Palmeiras, o Palmeiras antes saiu melhor, né? Já que pegou o Delfim e caso se classifique, pega o Libertad do Paraguai ou o Jorge Wilstermann. Vocês, meus caros colegas, vocês acreditam que a caminhada do Palmeiras está mais fácil devido ao sorteio? Meu caro Enzo, acredito que o caminho do Olê Porcô Fio tá mais fácil que o dos outros, sim. Pega o Delfim, né? Que é um time que perdeu 2 jogos para o Santos. Se classificou historicamente na casa do Olímpia. Eu assisti o jogo, foi muito emocionante. Não na questão de estar torcendo pelo... Eu tava torcendo pelo Delfim, sim. Foi bem emocionante, os jogadores comemorando. Uma zebra, às vezes, uma vez ou outra, faz mal a ninguém, né? Não, sim, foi bem legal. Algo histórico. E o Palmeiras pegou talvez essa moleza ou talvez essa pedra aí. Vamos saber quando jogar. Palmeiras, na minha visão, vai continuar invicto até a semifinal. Eu acredito que o Palmeiras passe. É claro que é Libertadores, tudo pode acontecer. O Jorge Wilstermann já jogou o Palmeiras anos atrás. O Libertad não, né? Mas já enfrentou equipes aí. Já eliminou brasileiros na Libertadores, né? É uma equipe que, mesmo não estando bem, tem um peso na competição. Não é fraca, porém acho que o Palmeiras tem um caminho até aqui o mais fácil para chegar na semifinal. O River Plate também não tem um caminho tão difícil. Acredito que os dois vão se enfrentar na semifinal, Palmeiras e River Plate. Aí, River Plate atualmente joga o melhor futebol que o Palmeiras. Porém, até lá, são 2 meses, tudo pode acontecer. O Palmeiras não tem nem técnico, então pode ser que esteja um técnico bom ou um técnico ruim, não sabemos. A janela de transferência da Argentina vai ser agora, né? Porque o campeonato argentino acabou. Então tudo pode acontecer. Até lá, semifinal, a gente vê. É isso, eu também concordo. Como o Vitão antecipou, já que o Palmeiras está basicamente na semifinal, completamente sorte nesse sorteio. Esse lado direito inferior com certeza é o mais fraco da competição, né? O Palmeiras vai enfrentar o Delfim, que foi o time que teve a pior pontuação entre os classificados, e na chave em cima do Palmeiras, que será o próximo adversário, tem o Jorge Wilstermann, que entre os primeiros colocados também fez a pior pontuação, e o Libertad, que junto com o Delfim, que é o time que o Palmeiras vai enfrentar, também fez a pior pontuação. Ou seja, tem os 2 piores segundos colocados e o pior primeiro colocado do lado do Palmeiras, na parte de baixo. Claro que em cima tem a pedreira, que é o River Plate, porém o Palmeiras teve a vida bem facilitada nesse sorteio, com os menores pontuadores da competição, todos do lado do Palmeiras. Então a bucha ficou lá do outro lado, né? Os times mais fortes, até que tem mais camisa na competição, acabaram ficando do lado de lá, exceto o River Plate. Eu concordo com meus amigos aí. O Palmeiras tem de tudo para ir para a semifinal. Deu uma baita de uma sorte no sorteio, pegou times muito abaixo, mas eu também não acredito no título palmeirense. O Palmeiras também é uma equipe muito fraca. Para mim vai chegar no máximo aí na semi, porque teve a vida facilitada, e é isso. Direto e reto, eu gostaria de saber de vocês, meus caros colegas, quem foi o clube brasileiro que pegou a maior pedrada nessa fase do Internacional, que irá duelar contra o Boca Juniors, o Atlético Paranaense, que irá pegar o River Plate, ou o Santos, que irá enfrentar a LDU na última? Então, Ezinho, eu acredito que quem vai pegar a maior bucha de longe é o Atlético Paranaense, que vai pegar o atual vice da Libertadores, que é um timaço, um time muito bem treinado pelo Galhardo, que vem há muitos anos aí assustando a América do Sul, que vai jogar contra o Atlético Paranaense, que tá muito mal no próprio Campeonato Brasileiro, muito aquém nas últimas 2 temporadas. A ideia é que esse time é bem abaixo do Furacão, que o melhor jogador deles é o Renato Kaiser, então vê que a situação tá osso. Sobre o confronto do Internacional, realmente o Inter vai pegar uma pedreira, que é o Boca Juniors, que é sempre muito chato em Libertadores, principalmente com o brasileiro, sempre pode não estar na sua melhor época, mas é um time sempre muito chato de pegar, sempre é muito pedreira.
mas eu acho que o Inter até consegue vai equilibrar o confronto. Desculpa, eu não consigo definir um favorito desse confronto até. O Boca Juniors não será um confronto fácil, mas também eu não acho impossível o Internacional passar, acho que nem difícil. Eu acho que é um confronto até assistível pro Inter. Agora, o Santos, eu acho que ele é até favorito em cima da LDU. Lógico, vai ter a dificuldade, como você mesmo citou, altitude. Mas, tecnicamente, é um time muito abaixo, só o São Paulo conseguiu perder isso daí, não sei como. O Santos tem mais técnica com a LDU, nem... Tipo, mesmo que não é aquela coisa, é melhor que a LDU. Eu acredito na classificação do Peixe e é isso. O Vinícius falou praticamente tudo aí. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ser massacrado nos 2 jogos. Não é o que eu queria muito que o Atlético Paranaense passasse. Eu gostaria que todos os brasileiros passassem, ia ser uma coisa muito bonita pro futebol brasileiro. Temos um Flamengo e Inter umas quartas de final de novo. Seria algo interessante. Ver um Atlético Paranaense classificar em cima do River Plate ia ser algo também histórico, né? Mas acredito que seja difícil. E eu acho que o único brasileiro dessa fase que vai deixar a competição, eu acho que vai ser o Atlético, dessas oitavas. Porque acredito que o Grêmio passe com até uma certa facilidade do Guarani. O Santos não passa com facilidade, né? Porque a altitude lá é complicado de jogar. Ainda mais o Santos que... Você vê que o Santos, quando acaba o jogo, é um cansaço extremo, os jogadores do Peixe. Você vê que, então, numa altitude, ainda vai ser muito mais cansaço. Porém, o Cuca, né, é um técnico experiente, que vai, sim, tá o seu time. Creio que passa, porque decide o jogo na Vila, conseguiu um empate lá. Não é nada difícil, que o time da LDU é muito ruim. O melhor jogador deles é a altitude. Então, eu acredito na classificação do Santos. E o Inter também, acredito que passe do Boca. Porém, vai ser um jogo bem vistoso, eu acredito, espero eu. Porém, eu acho que o Thiago Galhardo vai brilhar e meter 2 caixas lá na La Bombonera. Eu concordo com tudo que foi dito aí pelos amigos. Começando aí de trás para frente, só para dar uma diferenciada. Internacional e Boca Juniors, para mim, é o confronto mais equilibrado dessa fase de oitavas de final. O melhor confronto. Acho que vai ser um confronto que todos deveriam acompanhar, porque tende a ser uma ótima partida. Na questão do Santos, eu discordo um pouco dos amigos. Eu acho que basicamente a LDU tem o seu principal jogador, como o Vitor falou. Para mim, a LDU só tem a altitude. A LDU é um time que todo ano tá batendo na Libertadores e todo ano é a mesma história. Um time que efetua perigos, né, ao adversário na altitude, porém quando desce da altitude é um time totalmente medíocre, totalmente fraco. Tomou 3-0 do São Paulo, que nem se classificou, tomou 3-0 do River Plate também na fase de grupo, então é um time que fora da altitude não oferece perigo nenhum. Em relação ao Atlético Paranaense, com certeza é a pior situação para o Atlético Paranaense. Se a gente for fazer um paralelo aí, o Atlético Paranaense já está na zona de rebaixamento. E aí, nas outras 2 competições que o Atlético tem para disputar, a Copa do Brasil e a Libertadores, o Atlético Paranaense simplesmente teve toda a má sorte de pegar o campeão e o vice-campeão da Libertadores da temporada anterior. Ou seja, pega o River Plate, que foi o segundo colocado, e o Flamengo, que foi o campeão nas 2 competições. Então, o Atlético Paranaense tem que ter muita cautela para não até sofrer com rebaixamento, porque na minha visão já está virtualmente desclassificado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Então, o resto do Atlético Paranaense nadar aí com todo o fôlego que o resta para não ser rebaixado no Brasileirão. Antes de encerrar podcast, antes de encerrar essas Libertadores, quando saiu que o Racing ia pegar o Flamengo, saiu até um vídeo da reação dos torcedores esperados, porque o Racing ia pegar o Flamengo é um da América. E após a conquista da Libertadores, lembro, times e torcedores da América do Sul iniciaram uma onda de time brasileiro. Para vocês acreditam que esse respeito pode ser usado a favor do Flamengo, ou o Racing também deve ser visto como um potencial perigo para o time carioca? Com certeza, Enzo. O Flamengo, ele hoje tem um certo respeito na América do Sul, que ele não tinha há muito tempo, pelo futebol jogado, não só pelo título da competição, mas pelo futebol jogado. Foi uma equipe que realmente nos últimos anos aí
foi uma das equipes que mais se destacou por conta do futebol jogado. Era uma equipe que jogava um futebol muito vistoso. Assim, na questão da reação dos adversários, o pessoal do Racing assim, não tem muita noção, não acompanha tão de perto quanto nós aqui. Então eles não têm noção que... Quer dizer, eles têm noção, né? Mas eles não têm tantos detalhes de como foi essa reviravolta no Flamengo, a troca de treinador, as goleadas que o time sofreu, tudo mais. Então eles ainda acham que o Flamengo é o mesmo do ano passado. O Flamengo é um time forte, mas também não é o bicho de 7 cabeças que apresentava aquele futebol absurdo no ano passado. Então é normal a reação por parte do Racing, porque vai pegar o campeão. Ninguém quer pegar o campeão, nem o vice, nem um time que foi tão bem assim na temporada anterior. Mas eu enxergo o Flamengo ainda como favorito, né, nesse confronto. O Racing perdeu um dos principais jogadores, né, o Zaracho, meio campista, veio para o Atlético Mineiro. Então, mas mesmo assim o Racing é um time muito perigoso, que o Flamengo tem que ter cuidado. O Racing dentro de casa, lá no Cilindro, joga um futebol bem Boca Juniors na Bombonera, assim, bem pressiona bastante o adversário. É um campo bem hostil para os adversários que lá visitam, mas o Flamengo é favorito, com certeza o Flamengo é favorito nessa disputa. Inclusive, um fato que para os mais supersticiosos, né, flamenguistas, o Vitor até citou aí que o Flamengo e o Internacional avançando fariam umas quartas de final de Libertadores, né? E para os rubro-negros aí mais supersticiosos, né, se quiserem levar ao pé da letra como foi o sorteio, a gente pode ter, quem sabe, né, um caminho bem parecido, para não dizer completamente igual, ao de 2019. O Flamengo, se ele se classificar e o Internacional também se classificar, o Flamengo faz de novo umas quartas de finais contra o Internacional. Se o Flamengo se classificar e na parte de cima do chaveamento o Grêmio se classificar, de novo semifinal Flamengo e Grêmio. E do lado direito, o favorito é o River Plate. Ou seja, o Flamengo trilhando o caminho dele, River Plate trilhando o caminho dele, teria uma final de novo Flamengo e River Plate. Então, para os mais supersticiosos aí rubro-negros, o confronto foi um tanto quanto inesperado, um tanto quanto repetitivo. Concordo com o Nauri no sentido de favoritismo. Eu acho que o Flamengo é favorito para o duelo Mauro César, né? Os dois torcem tanto pro Flamengo e torcem tanto pro Racing, mas acho que o Racing pode dar uma enjoada pro Flamengo. O Sinal citou, uma equipe que lá no Cilindro costuma embaçar, que é um estádio muito hostil. Foi não desse ano, foi o antepenúltimo campeão argentino. É isso, com o Kobe no comando, alguma base deve ter, então acho que vai ser um outro confronto muito interessante. Além, pra mim é o segundo depois de Boca e Inter. Principalmente agora que o treinador Domenech Torrent está conseguindo encaixar agora esse estilo de jogo, então eu acredito que o Flamengo possa sim passar pelo Racing Clube da Argentina. O Flamengo, como Boca Juniors, como o Racing, tem uma força também muito grande no Maracanã, né? Eu acredito que, é claro que sem a torcida pesa um pouco, mas eu creio que o Maracanã virou um estádio também muito forte pro Flamengo, né? A gente fala do El Cilindro, mas o Flamengo jogando no Maracanã é algo tenebroso. Todos temem o Flamengo, né? Inclusive, se o Liverpool viesse jogar aqui, eu tenho certeza que ia tremer na base, porque o estádio tem uma energia diferente. Quando é lotado de flamenguistas, 60 mil flamenguistas apoiando o seu time, é algo que dá uma força, dá um gás. Então, também tem a questão do Flamengo ser muito bom em casa. Porém, o Flamengo vem melhorando, né? A cada dia eu vejo um time melhor. É uma sequência gastante, é uma sequência, como posso dizer, uma sequência violenta de jogos, né? O Flamengo, os times brasileiros estão tendo aqui. Isso pode prejudicar? Claro, porém o Flamengo, né, é um time que acho que leva essa classificação aí. E para quem gosta de clássico entre brasileiros e argentinos, temos 3, né? Os 3 classificados argentinos pegaram 3 brasileiros, né? Que é o River e o Atlético Paranaense, Flamengo e Racing, e Inter e Boca Juniors. Então temos aí uma overdose de Brasil contra a Argentina. Só um contraponto aí ao que o Vitão citou, todo mundo discorda dele, assim, a questão da torcida do Flamengo, os jogadores do Flamengo, todo mundo discorda dele, porque realmente o Maracanã tem uma belíssima atmosfera, o estádio lotado e tudo mais.
Porém, o gramado do Maracanã, né, é o famoso pasto, né? É uma situação muito complicada o Flamengo jogar lá. Inclusive, a lesão do Gabriel Barbosa, o Gabigol, se dá por conta do gramado. Então, a torcida, toda a torcida, a diretoria, jogadores, todo mundo tem um consenso de que o Flamengo rende mais até fora de casa do que dentro de casa. Dentro de casa, se vocês pegarem a maioria dos jogos do Flamengo, o Flamengo tem muita posse de bola, porém tem muito erro de passe, a bola fica pererecando muito no campo, então o Flamengo é muito prejudicado jogando no Maracanã com o gramado atual. Muitos rubro-negros também falam, né, que o Flamengo tem pelo menos umas 5 oportunidades claras de gol que são prejudicadas pelo gramado do Maracanã. O Flamengo teria uma média de gols maior se, por exemplo, fosse um gramado parecido com o da Neoquímica Arena, onde o time conseguiu com tranquilidade trocar passes, fazer um bom jogo e conseguiu fazer muitos gols. Então, só um contraponto ao Vitor aí, que o gramado prejudica muito o Flamengo no Maracanã, e uma possível retranca, o Racing fazendo um resultado positivo em casa, uma retranca com esse gramado nessa situação prejudica demais o Flamengo decidir qualquer coisa em casa. E ainda mais o Flamengo não tendo torcida em casa, né? Porque é um estádio que vai estar vazio e o gramado é um pasto, né? O gramado do quase parecido com o do Allianz Parque, porém agora é sintético, mas os gramados brasileiros são horríveis. O Flamengo podia sim estudar uma possibilidade de jogar em outro gramado. Será que no Rio não teria um gramado melhor, não? Você não tem alguma informação? Não, no Rio é muito difícil. A Green Life, que é a empresa que comanda ali a parte do gramado do Maracanã, já sofreu diversas críticas dos dirigentes do Flamengo. Inclusive, um fato curioso foi que a lesão do Gabigol foi exatamente no gramado novo, ou seja, tinham todas as reclamações sobre o gramado, sobre a empresa que cuida dessa parte. O gramado foi totalmente trocado. No primeiro jogo, lesão por conta do gramado, e as críticas não param. É uma situação muito complicada para o Flamengo jogar lá. Inclusive falam, né, sobre a torcida pede muito essa questão da grama sintética que o Palmeiras adotou, que o Corinthians já adota há muito tempo, que o Corinthians é conhecido por ter um dos melhores gramados do Brasil, né? Então é uma situação muito complicada para os rubro-negros que até lembram. O Flamengo chegou a mandar alguns jogos ali em 2017 no Pacaembu, que tinha um gramado muito melhor. E não é coisa de só falácia, não. O Flamengo já tinha um ritmo, um padrão de mais posse de bola, até com o Barbieri, que hoje é o treinador do Bragantino. O Flamengo já imprimia esse ritmo mais de posse de bola. Com certeza o gramado prejudica demais o time rubro-negro. Muito bem, essas análises precisas dos meus comentários, dos meus amigos comentaristas são demais, são demais. Vamos encerrando mais uma edição do podcast do Papo do Fundão. Não se esqueça de nos acompanhar nas sociais, escutem podcasts passados, porque tem bastante, até previsões do futuro, igual eu tinha citado mais cedo, que o Vinícius tinha falado que o São Paulo não ia se classificar para a Libertadores. Esse cara é um profeta demais, viu? Mas é isso. Tem previsões erradas dele também, Zinho. Isso... vai lá ver. Eu falo que o Liverpool ia atropelar o Atlético de Madrid, né? Esse eu errei pra caramba. Isso também eu falei. Sinceramente, eu tô muito triste de ter errado esse resultado aí. Ele falou também que o Fortaleza ia passar, hein? Falo mesmo. Não, eu falei. Não, eu não falei não, Vitor. Eu acho que você falou sim. Se contradizeu, hein? Não falei, pode... Não falou não. Nossos ouvintes entram lá no nosso último podcast e ouçam lá. Eu também acho que o Vini falou que o Fortaleza ia passar, hein? Dá uma olhadinha lá, vocês. Olha lá. Tá lá. Não. É só nos acompanhar. Eu falei que o Fortaleza ia ganhar o primeiro jogo e no segundo jogo o São Paulo ia recuperar no segundo jogo. Acabei errando nesse sentido, mas eu previ que o São Paulo ia só passar. acompanhar a gente, vocês vão saber, meus caros ouvintes. Então, é isso. Agradeço por ter escutado a gente até o final e até a próxima edição.